Hoje, a nossa aula de taoísmo vai falar sobre algo extremamente importante que representa a sua caminhada dentro da sua história, dentro do mundo. A forma como nós nos portamos dentro da nossa história e, principalmente, o que existe ao redor que compõe a nossa história. Eu, recentemente, acho que foi ontem, eu estava falando com um grupo de taoístas e eu falei exatamente algo que eu acho que é necessário falar novamente para que todas as pessoas possam entender e ficar bem claro o sentido do taoísmo em relação ao seu próprio caminho. Não ao caminho do outro, mas ao seu próprio caminho. O primeiro passo para que você tenha um domínio, um processo de transformação verdadeiro, autêntico, natural, o primeiro passo se chama o autoconhecimento. Você saber exatamente você, sobre você, o que existe dentro de si, o que existe dentro do seu caminho. Como, por exemplo, você observando a sua vida, observar então como é que está a sua disposição física. A sua disposição quando você começa, por exemplo, a fazer a sua prática pessoal, a fazer a sua espiritualidade, quando você vai ler um livro, quando você assiste um vídeo sobre um tema de transformação pessoal, seja ele de transformação mental, emocional, psicológica, espiritual, tanto faz. Qual é a sua disposição? Quanto que você permite que você entre naquela história ou que você se permita absorver aquilo. Muitas vezes a pessoa não aguenta assistir por 1 minuto, 2 minutos. Às vezes ganha um vídeo recebe um vídeo sobre algum tema bobo, simples, de piada, e assiste lá 5 minutos. Vai falar sério, a pessoa não aguenta 2 minutos. Então observe a sua disposição, a disposição física que você tem. Você fica extremamente motivado, inspirado, quando você começa um processo natural de transformação, quando você vai fazer uma prática pessoal, como por exemplo uma meditação. Você começa uma meditação, como é que fica o seu estado interno? Você fica feliz, animado? Você tem vontade ou necessidade de fazer aquela meditação? Ou quando você pega uma oração, uma prece, como é que fica o seu estado interno, a sua disposição interna, física mesmo, em relação àquilo que você busca? Quanto que você se dedica, por exemplo, a fazer uma oração, uma prece? Muitas pessoas nesse momento da vida, nesse momento atual, elas estão se juntando para fazer orações em grupos, alguns recitam mantras, outros prece, orações, fazem cantos, e aí não importa a tradição, a linhagem, a religião, o importante é que todas essas tradições, elas agora estão fazendo isso, seja online, presencial, em pequenos grupos, mas o mais interessante é que o quanto que você consegue penetrar nisso, o quanto que você consegue estar presente, ou pelo menos estar disponível, receptivo, para absorver ou para receber os benefícios de alguém que está rezando por você ou orando por você. Porque nesse momento, o mais importante é pensar que não existe mais uma palavra, eu até falei ontem também, não existe uma palavra que é uma palavra antiga, que agora é a versão antiga, que é o eu. Quando a gente fala do eu, a gente fala sobre a nossa pessoa, onde eu preciso de alguma coisa, onde eu sou alguma coisa, onde eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser saudável, eu tenho que ser bonito, ou então eu preciso de um carro, de uma casa, de dinheiro, de trabalho. Esse eu vai se tornando muito grande, muito grande. E, ao contrário, ele deveria diminuir, porque nesse momento o eu não está podendo fazer nada. O eu está em casa, trancado, esperando que todo esse ambiente que atualmente se torna hostil, que esse ambiente mude, se transforme para algo melhor. Então, o nosso eu, nesse momento, não está podendo fazer muita coisa. Por isso, o eu ele fica de lado. E começa, então, uma nova palavra, a palavra nós. O nós se torna agora uma palavra mais forte, porque representa todas as pessoas que nos cercam. É a fusão de todos os eus. Eu sou, eu faço. Agora, esse eu está junto do seu eu, que está junto do eu da pessoa ao lado ou de uma pessoa distante. O nosso eu atualmente não pode
lutar muito. Então, o que a gente pode fazer enquanto está em casa? Não apenas produzir, se transformar, crescer, mas também fazer uma segunda parte, que é fazer, talvez, uma oração, uma mentalização, para que as pessoas que estão lá fora, cientistas, médicos, pesquisadores, pessoas que de verdade estão lutando essa batalha, essa guerra, que você não pode. Eu não posso, você não pode. O nosso eu atualmente está muito pequeno, está muito fraco. Existem outras pessoas que são mais importantes nesse momento. Médicos, enfermeiros, pesquisadores, cientistas, laboratórios, até mesmo governos. Hoje em dia, eles são importantes. E você vê, então, que o eu vai se tornando obsoleto. O eu vai se tornando algo do passado, o que a gente encontra em qualquer literatura religiosa ou espiritual, não importa a tradição, budista, taoísta, hinduísta, católico, tanto faz, todos eles sempre falaram a mesma coisa: abandonar o eu e se preocupar com o coletivo. Nesse momento, nós estamos fazendo isso de uma forma obrigatória, mas isso já está acontecendo. O eu vai ficando obsoleto e o nós vai começar a se tornar mais forte. Então, é você começar a perceber, dentro da sua vida, de que forma você pode despertar, por exemplo, a sua criatividade. De que maneira a sua força criativa pode fornecer recursos para o nós, para o coletivo. Não apenas você se preocupar com você, mas se preocupar e se importar, por exemplo, se a outra pessoa ela já almoçou, se ela precisa de alguma coisa, se ela perdeu alguém, se ela quer falar ou se ela quer ouvir, se ela quer um carinho, quer uma atenção, ou se ela quer compartilhar alguma coisa dela com você. Então é um momento em que a gente deve se importar mais com as outras pessoas. Se importar com se aquela pessoa que está ali na rua, produzindo, fazendo, se ela pode te favorecer e de que maneira ela está contribuindo para a sua história, para a sua existência. Assim como o nosso eu pertence também a esse coletivo, da mesma forma é você pensar o que o meu eu pode fazer para que eu contribua com o coletivo, porque eu faço parte do nós de alguém. Então é você entender que existe uma fusão, uma conexão entre a sua vida e a vida das pessoas que te cercam, a vida das pessoas que compõem a sua família, a sua história, e existe algo mais abrangente, que é o mundo. E esse mundo, que é muito maior, que você não controla, eu não controlo, nós controlamos apenas as nossas emoções, nossos gestos, nossas atitudes, e ainda assim algumas pessoas são reprovadas nesse quesito. Mas nós controlamos isso. Nós não controlamos a outra pessoa, até mesmo as pessoas que nos cercam. Talvez a gente interfira na opinião das pessoas que nos cercam. Mas o mundo, esse a gente não consegue controlá-lo. Se você tentar controlar, dificilmente você vai conseguir. Por isso, é interessante você perceber que todos nós, que essa força coletiva, ela que é muito maior, muito mais forte do que a gente, esse é o momento da gente migrar para ela. O que você, com a sua criatividade, pode contribuir para a sua vida, para o ambiente que você vive, para a sua família, para as pessoas que te cercam? De que maneira o seu desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento como ser humano, crescendo o seu nível intelectual, o seu nível emocional, de que maneira você pode desenvolver a partir de agora? De que maneira você vai começar a fazer as suas anotações, de maneira em que você possa acrescentar alguma coisa para outra pessoa, sempre pensando no coletivo. Por isso, você deve observar como está o seu nível atual, por exemplo, de felicidade. O seu nível de felicidade. Atualmente, algumas pessoas não estão tão felizes. Mas de que maneira você pode fazer a sua autorregulagem? De que maneira você pode aumentar o seu nível de felicidade? E se você perceber com muita calma, com muita filosofia, você vai ver que o seu nível de felicidade, muitas vezes, acontece ou aumenta
quando você compartilha alguma coisa. Quando você dá um presente para uma criança, ela sorri com sinceridade. Quando um irmão, uma irmã, um parente abraça você com verdade depois que você fez alguma coisa de bom para a vida daquela pessoa. Então você percebe que o seu nível de felicidade aumenta a partir do momento em que você contribui e que você soma com todas as pessoas ao redor. Então, como aumentar o seu nível de felicidade nesse momento? A partir de agora, que você pense o que eu posso fazer para o coletivo, para o seu coletivo, para o coletivo da sua família, para o coletivo das pessoas que te cercam. De que maneira eu posso fazer isso? Mesmo à distância, seja por telefone, por computador, não importa. De que maneira você pode fazer? E talvez você tenha lido um livro interessante que você compreendeu corretamente, e aí você pode fazer um resumo e começar a explicar isso para as pessoas que têm dificuldade em compreensão. Para que você possa assistir um filme e compartilhar com alguém. Para que você reserve algumas frases de algum texto importante, para que você passe essas frases para outra pessoa. Para que outra pessoa possa ser beneficiada pelo fato de você existir dentro da vida dela. É dessa forma que o seu nível de felicidade, o seu nível de realização começa a aumentar. E dessa forma você vai se construindo. Dessa forma você vai aumentando o seu autoconhecimento, que é o primeiro passo. E além do autoconhecimento, é o seu desenvolvimento, é o desenvolvimento do seu potencial. De que maneira o seu potencial está sendo ativado? Observe, então, o que é um potencial. Talvez você me pergunte o que é o potencial. E o potencial é aquilo que você faz com naturalidade. É aquilo que você faz que você não aprendeu com ninguém. Que você não consegue passar para o outro. O outro não consegue aprender com você. Assim como ninguém pode te ensinar. É desde sempre. E isso representa a sua natureza. Esse é o seu potencial. Então, observe qual é o seu potencial. Para algumas pessoas, o potencial é pesquisar, é descobrir alguma coisa importante ou resolver problemas. Isso é um potencial. O segundo é observar a necessidade do outro e tentar suprir aquela necessidade. Você pega o coração do outro, o sonho do outro, a necessidade do outro, toma como seu e começa então a realizar. Para outras pessoas, o potencial é a capacidade de ação e de movimento, a capacidade de uma decisão firme, de você então chegar e arrumar a casa de alguém que precisa, de você preparar uma dignidade para alguém que necessita nesse momento. Ou talvez o seu potencial seja através da leitura ou da escrita, e de que maneira você pode escrever coisas inspiradoras, e de que maneira você vai recolher conteúdo na sua literatura de coisas inspiradoras que acrescentam, que evoluem as pessoas que nos cercam. Da mesma forma, você pode ter o seu potencial, a sua natureza de um líder. E a sua liderança poder, então, tomar decisões pela família, tomar decisões do que fazer a partir de agora. E aí você precisa ter a sua mente bem firme e entender que esse é o seu potencial. Ou você pode ser extremamente criativo para resolver os problemas, para encaminhar as pessoas. Talvez o seu potencial seja de comunicação. E de que maneira você vai falar? De que maneira você vai confortar ou talvez até mesmo acolher as pessoas através das suas palavras? E utilizando as suas palavras, de que maneira você pode rezar? De que maneira você pode enviar uma energia boa, uma energia positiva para alguém? Talvez a sua força criativa, o seu potencial, seja através do seu autodesenvolvimento ou a capacidade de materializar, de concretizar coisas. Como, por exemplo, produzir aquilo que é necessário na casa de alguém. Ou talvez até mesmo criar uma dignidade ou uma beleza para aquela pessoa que às vezes não está conseguindo se locomover, ou talvez tenha uma idade avançada, ou verdadeiramente está doente. Enfim, cada um tem um potencial. É você perceber qual potencial você tem desses que eu falei. E, principalmente, às vezes a pessoa tem mais de um. Então, de que maneira, nesse empilhamento,
qual é o mais forte? Qual é o que você percebe mais? E de que maneira você pode desenvolver esse potencial para contribuir com as pessoas ao seu redor? E aí não importa a forma como você vai contribuir, porque a partir do momento que você se percebe, no momento em que você se autoconhece e entende o seu potencial, você começa a desenvolver o seu potencial. E o segredo é que esse potencial, ele sabe o caminho exato para chegar na pessoa necessitada. Não se preocupe como você vai fazer isso. Se preocupe aquilo que você vai entregar para a pessoa. De que maneira você vai embalar o seu potencial para que seja entregue para aquela pessoa que às vezes precisa. Assim como você provavelmente vai começar a receber resultados e principalmente o talento de outras pessoas, o potencial de outras pessoas, a habilidade, a natureza de outras pessoas que vão crescer, que vai ajudar o seu caminho a crescer, a aumentar, a potencializar, a evoluir. Então, isso representa o seu processo natural de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Mas para isso é necessário que você tenha um comportamento interno, em saber que o eu atualmente está ficando obsoleto e bem pequenininho, e que a partir de agora nós devemos pensar de uma forma mais atualizada e talvez reciclando a sua mente, você entenda que a partir de agora é o nós que vai valer, que vai vingar mais do que o eu. O eu vai ficar para trás e o nós começa a se tornar mais forte, a palavra nós. Então, qual é o seu comportamento interno, qual é o seu posicionamento interno, para que tudo isso possa acontecer? O que você precisa ser? O que você precisa se tornar para ser a pessoa certa para outras pessoas? De que maneira você vai se conectar? E talvez você pensando numa conexão, você se conecte com o sagrado, ou aquilo que você considera o sagrado. E se conectando com o sagrado, de que maneira você se conecta com ele? De que maneira você acrescenta e se comunica com o sagrado, com o seu sagrado? E de que maneira esse sagrado vai acrescentar o sagrado de todas as pessoas? Por isso, é interessante que você perceba, a cada passo da sua evolução, é necessário 4 coisas. O seu autoconhecimento, em saber quem é você, em conhecer e desenvolver o seu potencial, e entender qual é o seu comportamento interno. É um comportamento que permite que você siga o caminho de crescimento, de evolução, de boa fortuna. Para que isso aconteça, você deve conhecer você, se autoconhecer. A pessoa que não se autoconhece, ela começa a viver a vida do outro. Ela começa a comparar a vida dela com a vida do outro, ou uma vida que ela já teve e não tem mais, ou a vida que ela gostaria de ter e não teve. Enfim, ela compara com o momento dela e percebendo que ela não teve aquela vida que ela gostaria de ter, ou que ela já teve e não tem mais, ou apenas um fragmento da vida do outro, quando ela compara, ela entristece, ela magoa, ela fica num processo de infortúnio, um estado interno de infortúnio. Para que você tenha um comportamento positivo, luminoso, é necessário que você saiba exatamente qual é a sua jornada, qual é o seu tal. O seu tal da palavra em chinês, caminho, o seu caminho, o caminho certo da sua vida. Qual é o seu tal? De que maneira você precisa se comportar para que as coisas cresçam, alimentem, floresçam dentro da sua vida, dentro da sua história. Esse é o seu comportamento interno. E que você possa pegar tudo que é você e contribuir para as pessoas que existem ao seu redor. E dessa forma você manter uma grande conexão, não apenas com o sagrado, mas com talvez aquele irmão que você fala pouco, com as pessoas que você às vezes virou as costas, e de que maneira você vai chegar até essas pessoas e de que maneira você vai se conectar. Isso é com você. Mas o mais importante é que exista de dentro para fora a sua necessidade de se conectar. Se você não, se o princípio de apertar as mãos não nascer de dentro de mim, a minha mão não vai até o outro.
Então é necessário que eu tenha a minha intenção. Por isso, a intenção é a parte mais importante de qualquer caminho dentro do mundo. Quando nós meditamos, nós temos que ter a não intenção. Não devemos sentir nada, nos prender a nada, não ser levados pelo pensamento. Mas, ao contrário, quando você está dentro do mundo, agindo no mundo, a sua intenção deve ser correta, sincera e profunda. Correta, sincera, profunda. Com essas três qualidades, a sua intenção ela se torna uma expressão da sua alma. Então, para que a sua alma esteja plena e ativa naquilo que você está fazendo, é extremamente importante que aonde você estiver, se você encontrar alguém, seja pela internet ou presencial, que você esteja ali com sinceridade, profundidade e principalmente seriedade. A seriedade, junto da sinceridade, eu estou sério e sincero naquele local. E com isso você tem a profundidade necessária para entender, no fundo da alma daquela pessoa, qual é a necessidade dela, de que maneira eu posso contribuir, de que maneira eu vou usar o meu cérebro, os meus pensamentos, as minhas ideias, para que eu contribua para ele. De que maneira eu vou usar as minhas mãos, as minhas habilidades, para trazer um conforto para essa pessoa. E é dessa forma que você vai compartilhando você. E com isso você vai agregando, somando, evoluindo pessoas. Por isso, recicle a sua mente a partir de agora, pensando que o eu ele vai ficar para trás. E que a partir de agora a palavra nós vai se tornar mais importante. E sendo assim, daqui em diante, é você refletir que tipo de pessoa você precisa ser para que isso aconteça. Que tipo de recurso você precisa ter para que isso aconteça. Quais são os recursos externos? Quais são os recursos internos? O que te dificulta? O que facilita? É uma grande reflexão. Mas hoje em dia a gente tem tempo para fazer essa reflexão. O mais interessante é que como você vai ficar depois que tudo isso passar. De que maneira as coisas vão se transformando, ninguém sabe. Mas a forma como você vai se transformar, isso você consegue administrar. Isso você consegue controlar. Talvez financeiramente, materialmente, você não consiga administrar, mas internamente, suas virtudes, seus valores, seu posicionamento dentro do mundo, seu estado interno, suas amarras mentais, suas amarras emocionais, a sua personalidade, como você vai forjando a sua personalidade, construindo a sua personalidade. Esse é um momento excelente, excepcional. O que antes a gente não tinha, hoje a gente tem de sobra, que é o tempo. A maior desculpa do mundo, a gente não tinha tempo para nada. E agora a gente tem tempo para tudo. Então, utilize o precioso tempo da sua vida, porque é o mais valioso para o ser humano, é a sua vida. E dentro da vida, que você possa caminhar o seu próprio caminho, que você perceba o seu caminho através do seu potencial, através do seu talento, através dos seus dons, das suas habilidades, da forma de excelência e competência que você faz aquilo com naturalidade. E é dessa forma que você vai evoluindo e crescendo. É dessa forma que a gente agrega e constrói. Onde você busca o caminho? Através das suas necessidades. Então, se você partir do princípio de uma seguinte questão: o que é necessário para mim? O que é necessário para que eu possa crescer? O que eu preciso contribuir com o mundo? Ou com as pessoas que me cercam? Quando você fizer essas questões, esse questionamento, naturalmente você vai encontrar você. E, por consequência, você começa a se buscar, não a encontrar, a buscar quem é você. Isso é o autoconhecimento. E a partir do momento em que você começa a se autoconhecer, que você vai vendo os seus dons, suas habilidades, seus talentos,
sua natureza, você começa a aplicar isso no dia a dia com mais competência. É importante lembrar que quando você tem um talento, esse talento não é garantia de sucesso. Você precisa caminhar o caminho, isso é, você precisa executar o seu talento. E dessa forma, esse talento vai se desenvolvendo, vai aumentando, da mesma forma que você vê grandes médicos ainda estudam, grandes compositores ainda estudam. Algumas bandas de rock, depois de décadas se apresentando, ainda ensaiam. Por quê? Porque todos eles estão buscando um nível de capacidade, de competência, de excelência cada vez maior. Por isso, não conte apenas com o seu dom e o seu talento, a sua habilidade. É necessário que você amadureça essas habilidades, caminhando, acrescentando essas habilidades na sua vida, na sua história. Porque só assim você consegue desenvolver e ir aumentando naturalmente o seu nível de qualidade dentro de si. Então, que você aplique, que você execute a bondade, que você execute a sinceridade, que você esteja cada vez mais voltado para a educação, a polidez, o refino das suas atitudes, dos seus gestos, da sua conduta, para que o seu nível de sabedoria seja buscado incansavelmente, para que você esteja sempre em retidão com você mesmo.